Os cristais do imenso lustre tremiam suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes de mármore do solar da Boa Vista. João observava o movimento hipnótico do cimo da escadaria principal, os seus dedos percorrendo distraidamente o corrimão de mogno polido. O seu fato italiano de 3.000 euros não o conseguia proteger do frio que parecia emanar das próprias paredes. 15 milhões de euros haviam transformado a propriedade senhorial numa obra-prima arquitetônica, mas todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher o vazio que ecoava por aqueles corredores. Um retrato imponente dominava o hall de entrada. Ele e Maria, no dia do seu casamento, 5 anos antes. Os seus olhos percorreram a figura elegante da sua esposa, tão diferente da mulher que agora vagueava pelos quartos como um espectro. Na foto, o seu sorriso iluminava o espaço, os seus olhos verdes a brilhar com promessas de um futuro que parecia garantido. João Pereira, o prodígio financeiro, tinha alcançado tudo o que sempre desejara: fortuna, estatuto e o amor da sua vida. Naquela altura, o mundo estava a seus pés. O som dos seus passos ecoava no chão de mármore enquanto deambulava sem rumo. Cada sala guardava uma memória diferente, cada uma mais dolorosa que a anterior. A biblioteca, onde a Maria costumava enroscar-se com um livro e uma chávena de chá de camomila, as suas prateleiras de carvalho agora cobertas por uma fina camada de pó. O conservatório, onde ela passara horas a escolher os tons perfeitos de tinta para o quarto do bebê, as amostras de cor ainda empilhadas num canto esquecido. Os seus olhos pousaram numa fotografia emoldurada na parede. Maria, radiante no seu vestido florido, uma mão a descansar delicadamente na sua barriga de 6 meses. O sol de verão brincava nos seus cabelos castanhos, e ela brilhava com aquela luz interior que só as futuras mães possuem. Essa fora a última vez que a vira sorrir daquela maneira. O diagnóstico veio 1 semana depois. Complicações, disseram os médicos. Palavras como incompatibilidade e inviável ecoaram pelos corredores do hospital, destruindo sonhos com a mesma facilidade com que se apaga uma vela. João ainda conseguia ouvir os seus gritos daquela noite fatídica, o som mais terrível que alguma vez ouvira na sua vida. Os médicos a correr, as máquinas a apitar e depois o silêncio. Um silêncio tão denso e pesado que parecia ter substância própria. Maria permaneceu no hospital por 3 dias, o seu corpo a recuperar de uma batalha que o seu coração perdera para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria retirou-se para dentro de si mesma, tornando-se uma sombra da mulher vibrante que costumava ser. O riso foi substituído por soluços abafados à meio da noite, os planos para o futuro trocados por horas intermináveis a olhar para o nada através da janela do quarto que deveria ter sido o do bebê. João tentou de tudo: os melhores especialistas do país, viagens a destinos exóticos, terapias alternativas. Mas como se cura um coração estilhaçado em 1000 pedaços? O solar, outrora um símbolo do seu sucesso, parecia agora zombar dele com a sua grandiosidade vaga. Cada sala impecavelmente decorada, cada obra de arte cuidadosamente escolhida, era um lembrete de como a perfeição superficial podia mascarar o vazio mais profundo. O eco dos seus passos perseguia-o como um fantasma inquieto, multiplicando-se contra as paredes até se tornar insuportável. Ele parou diante de uma das enormes janelas francesas. Uma névoa fria começava a cair lá fora, pequenas gotas a dançar contra o céu escuro da véspera de Ano Novo. João verificou o seu Rolex. Faltavam 4 horas para a meia-noite. A Maria estava trancada no seu quarto há 2 dias, recusando-se a ver quem quer que fosse. O pessoal tinha sido dispensado para as férias, deixando-o sozinho com os seus pensamentos e o peso esmagador do silêncio. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam à distância, promessas de vida e celebração que pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo onde as famílias se reuniam à volta de mesas fartas, onde o riso enchia todas as salas, onde o futuro não era uma palavra que doía pronunciar. Foi então que algo dentro dele se partiu.
Ele não podia continuar assim, preso naquela espiral de tristeza e isolamento que ameaçava engoli-los por completo. Sem pensar duas vezes, agarrou no seu casaco de cachemira do armário e nas chaves do seu Aston Martin. Os seus passos, agora rápidos e determinados, quebraram a monotonia do silêncio enquanto descia a escadaria principal. O ar gelado da noite atingiu-o como uma bofetada quando abriu a porta da frente, mas, pela primeira vez em meses, sentiu-se vivo. A névoa estava a cair com mais força agora, transformando o mundo numa pintura a preto e branco. O motor do carro rugiu na noite silenciosa, enquanto ele acelerava pela estrada sinuosa que serpenteava pelos terrenos da quinta. Para onde ia? Não fazia ideia, mas qualquer lugar seria melhor do que aquele solar assombrado por memórias e sonhos desfeitos. Enquanto as luzes da quinta se desvaneciam no espelho retrovisor, João não podia imaginar que esta decisão impulsiva, tomada no último dia do ano, estava prestes a mudar a sua vida para sempre. A névoa caía silenciosamente sobre Sintra, transformando a vila histórica numa cidade de conto de fadas. João conduziu sem rumo por quase 1 hora antes de estacionar perto do centro, atraído pela paz surreal que emanava daquele lugar na véspera de Ano Novo. O relógio do painel marcava 22h45 e as ruas estavam quase desertas, com apenas alguns casais a apressarem-se para se abrigarem do frio. Ele enfiou as mãos nos bolsos do casaco e começou a caminhar pela calçada molhada, os seus sapatos italianos a chapinhar ligeiramente a cada passo. O ar gelado queimava-lhe os pulmões, uma sensação bem-vinda depois de meses a respirar a atmosfera sufocante do solar. As árvores, envoltas num manto de névoa, erguiam-se como sentinelas silenciosas, guardando segredos que ele não conseguia decifrar. E foi então que as viu. A princípio, pensou que estava a alucinar. 2 pequenas figuras, encolhidas num banco de jardim, cobertas apenas por um cobertor fino e gasto. Ele aproximou-se com cautela, o coração a bater mais depressa a cada passo. Eram 2 meninas, não teriam mais de 5 ou 6 anos. A mais velha segurava a mais nova de forma protetora, ambas a tremer de frio, mesmo a dormir. Meu Deus, sussurrou ele, o seu hálito a formar pequenas nuvens no ar gélido. Como se tivesse ouvido a sua voz, a menina mais velha abriu os olhos. Eram de um azul profundo e assustado, mas havia algo mais neles, uma força que não deveria existir em alguém tão jovem. Ela agarrou a irmã com mais força. Está tudo bem, disse João gentilmente, mantendo a distância. Não deviam estar aqui fora com este frio. Onde estão os vossos pais? A menina mais nova acordou nesse momento, esfregando os olhos com as mãozinhas vermelhas. O seu cabelo era cor de mel, como o da irmã, mas os seus olhos eram de um castanho doce e sonolento. A mamãe e o papá foram para o céu, respondeu a menina mais velha, a sua voz pequena, mas firme. Eu sou a Lírio, e esta é a minha irmã, a Rosa. João sentiu algo apertar-se no seu peito. Há quanto tempo? Há 3 dias, respondeu a Lírio, o seu olhar nunca se desviando do dele. O carro derrapou na neve. A Rosa começou a chorar silenciosamente, e a Lírio abraçou-a ainda mais forte. Prometi à mamã que cuidaria dela, continuou ela. A senhora do abrigo queria separar-nos, por isso fugimos. O vento soprou mais forte, trazendo outra onda de névoa. João olhou em volta. O parque estava completamente vazio agora. Ele não podia deixá-las ali. Mas o que devia fazer? Chamar a polícia? A segurança social? Na véspera de Ano Novo? Provavelmente seriam colocadas num abrigo temporário, separadas, tal como temiam. Devem estar com fome, disse ele por fim, surpreendendo até a si mesmo. Eu moro aqui perto. Que tal um chocolate quente e algo para comer? A Rosa levantou a cabeça, os seus olhos a brilhar com esperança infantil, mas a Lírio permaneceu desconfiada. Não devemos ir com estranhos. João deu um passo atrás, respeitando o seu medo. O meu nome é João Pereira. Eu sou alguém que não pode deixar 2 meninas a congelar numa noite como esta. Mas eu entendo se não confiarem em mim.
Ele tirou o seu casaco de caxemira e ofereceu-lhe, ainda mantendo a distância. Pelo menos, peguem nisto. Está muito frio. Alírio hesitou por um momento antes de aceitar o casaco, cobrindo-se a si e à irmã. O tecido luxuoso envolveu-as por completo, e pela primeira vez, João reparou como eram pequenas e frágeis. — Tens mesmo chocolate quente? Perguntou a Rosa timidamente, a sua voz doce como sinos. — Rosa! Repreendeu-a Alírio, mas os seus próprios olhos denunciavam a sua fome e exaustão. João agachou-se na calçada molhada, ficando ao nível delas. — Tenho chocolate quente, bolachas e um quarto quente onde podem dormir esta noite. Amanhã podemos decidir o que fazer, juntos. Prometo que ninguém vos vai separar. As palavras saíram da sua boca antes que ele pudesse pensar nas implicações. Uma parte dele gritava que ele estava louco a levar duas crianças desconhecidas para casa. O que diria a Maria? O que diriam as autoridades se descobrissem? Mas outra parte, a parte que ele pensava ter morrido juntamente com o seu próprio filho, sabia que não havia outra escolha. Alírio estudou o seu rosto por um longo momento, os seus olhos azuis a sondar muito para além da superfície. Finalmente, ela acenou ligeiramente com a cabeça. — Só por esta noite, disse ela com uma seriedade que partiu o coração de João. — E vamos embora se alguma coisa parecer estranha. — Combinado, respondeu João, tentando ignorar o nó na sua garganta. A Rosa já estava de pé, segurando a mão da irmã com uma mão e agarrando o casaco com a outra. João levou-as até ao carro, perfeitamente ciente dos olhares desconfiados da Alírio e dos passos hesitantes da Rosa. Ao ajudá-las a entrar no banco de trás do Aston Martin, ele reparou que elas carregavam apenas uma pequena mochila roxa, contendo provavelmente tudo o que possuíam no mundo. Enquanto conduzia de volta para o solar, ele observava-as pelo espelho retrovisor. A Rosa adormecera quase instantaneamente, a cabeça a descansar no ombro da irmã. Alírio permaneceu alerta, os seus olhos azuis a encontrarem os dele no espelho ocasionalmente, como se para garantir que ele não tinha segundas intenções. O que estava ele a fazer? Como explicaria isto a Maria? Como poderia ajudar estas crianças sem se envolver demasiado, sem reabrir velhas feridas? As perguntas rodopiavam na sua mente como a névoa lá fora, mas uma certeza solidificou-se no seu coração. Ele não podia abandoná-las. Não esta noite. Não assim. Quando os portões do solar da Boa Vista se abriram diante dele, João percebeu que a sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Para melhor ou para pior, só o tempo o diria. Mas, naquele momento, ao guiar duas pequenas órfãs para a sua casa na última noite do ano, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Os portões do solar da Boa Vista fecharam-se silenciosamente atrás do Aston Martin, enquanto a névoa dançava nos faróis do carro. João observou pelo espelho retrovisor os olhos sonolentos das meninas arregalarem-se ao verem o imponente edifício através do para-brisas. A Rosa pressionou o rosto contra a janela do carro, o seu hálito a criar pequenas nuvens de condensação. — Tu moras num castelo? Sussurrou ela, cutucando a irmã. Alírio manteve a sua expressão cautelosa, mas João notou o brilho de admiração nos seus olhos azuis, quando a fachada iluminada do solar surgiu em pleno. As colunas greco-romanas, as janelas em arco, os jardins envoltos em névoa, tudo parecia saído de um conto de fadas. — Vamos entrar? Sugeriu João em voz baixa, abrindo a porta do carro. Está ainda mais frio aqui fora. A Rosa praticamente saltou do carro, ainda envolta no casaco de caxemira, que agora se arrastava no chão molhado. Alírio seguiu-a, mais cautelosa, agarrando a pequena mochila roxa ao peito. João conduziu-as pela escadaria principal, os seus passos a ecoarem no mármore. Ao abrir as pesadas portas de carvalho, o hall de entrada, com o seu lustre de cristal e escadaria imponente, arrancou suspiros das duas meninas. A Rosa girava em círculos, a olhar para o teto com frescos, enquanto Alírio permanecia imóvel, como se temesse que o seu mero olhar pudesse quebrar alguma coisa. — A cozinha é por aqui,
indicou João, tentando ignorar como aquelas duas pequenas figuras pareciam acentuar o vazio da casa. Vamos preparar algo quente para comer. A cozinha profissional, normalmente o domínio do chefe pessoal da família, estava silenciosa e imaculada. João abriu o frigorífico industrial, agradecendo mentalmente ao pessoal por ter mantido os mantimentos abastecidos antes de sair para as férias. Que tal um verdadeiro chocolate quente? Sugeriu ele, tirando leite e chocolate. E podemos improvisar uma pequena ceia de Ano Novo. Não precisa de se incomodar, começou Alírio, mas foi interrompida pelo roncar do seu próprio estômago. João sorriu, o seu primeiro sorriso genuíno em meses. Não é incômodo nenhum. Na verdade, hesitou ele por um momento. Na verdade, vai ser bom ter companhia esta noite. Enquanto preparava o chocolate quente, João percebeu que ainda se lembrava da receita que a sua própria mãe costumava fazer. Leite gordo, chocolate meio amargo de qualidade, um toque de baunilha e uma pitada de canela. O aroma doce em breve encheu a cozinha, trazendo um pouco de calor ao ambiente estéril. A Rosa sentou-se num dos bancos altos da ilha central, os seus pezinhos a balançar no ar, observando cada movimento de João com fascínio. Alírio postou-se ao seu lado como uma pequena sentinela. — Gostam de sanduíches? Perguntou João, abrindo os armários. — Temos peru, queijo, alface, qualquer coisa serve, respondeu Alírio diplomaticamente, embora os seus olhos seguissem atentamente os movimentos dele. João decidiu esmerar-se. Montou sanduíches sofisticadas com peru fumado, queijo suíço, alface crocante e tomate fresco. Também encontrou um saco de bolachas artesanais e alguma fruta. Não era exatamente um banquete de Ano Novo tradicional, mas os olhos das meninas iluminaram-se quando ele serviu tudo em fina porcelana francesa. — Onde está a sua esposa? Perguntou a Rosa inocentemente, entre goles de chocolate quente, um bigode de espuma a formar-se no seu lábio superior. João congelou por um momento, a sua mão a agarrar a bancada de mármore. — A Maria. Ela está doente, respondeu ele finalmente. Ela passa muito tempo a descansar. — Ela vai ficar boa? Insistiu a Rosa, mas Alírio cutucou-a, sentindo a mudança no tom de João. — Algumas doenças, disse João, cuidadosamente, são mais difíceis de curar. Às vezes, leva muito tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo tic-tac suave do relógio que marcava 23h30. João manteve-se ocupado a limpar a bancada, tentando ignorar o peso familiar da tristeza que ameaçava engoli-lo. A mamã costumava dizer que, às vezes, as pessoas ficam doentes aqui dentro. A Rosa tocou no peito, mesmo sobre o coração, com uma sabedoria muito para além da sua idade, e demora mais tempo a curar do que uma ferida normal. João sentiu a sua garganta apertar-se. Lá em cima, para além das paredes espessas do solar, ele imaginou a Maria no seu quarto escuro, inconsciente da pequena cena que se desenrolava na cozinha. Será que ela ouviria as vozes das crianças a ecoar pelos corredores? Será que isso a magoaria ainda mais? — Olha! Exclamou a Rosa de repente, correndo para a janela francesa da cozinha. Há luzes no céu. Os fogos de artifício começavam a explodir à distância, as suas cores a refletirem-se na calçada molhada que ainda brilhava. João verificou o seu relógio. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. É quase o Ano Novo, explicou ele, juntando-se a Rosa na janela. Alírio seguiu-o, após um momento de hesitação. A mamã dizia sempre que devíamos pedir um desejo quando o ano muda, comentou a Rosa, os seus olhos fixos nas luzes coloridas. João olhou para as duas meninas, tão pequenas e vulneráveis, mas possuindo uma força interior que o surpreendia. Alírio, protetora e desconfiada, carregando um fardo demasiado pesado para os seus jovens ombros. A Rosa, ainda capaz de se maravilhar com a magia do mundo, apesar de tudo o que tinham perdido. Os fogos de artifício intensificaram-se, anunciando a chegada do Ano Novo. No silêncio da cozinha do solar da Boa Vista, 3 almas solitárias assistiam ao espetáculo, cada uma perdida nos seus próprios pensamentos e desejos.
João não pôde deixar de pensar na Maria, sozinha no seu quarto lá em cima, e nas duas pequenas órfãs que o destino colocara no seu caminho. Feliz Ano Novo, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para as meninas. A Rosa bocejou, o cansaço finalmente a superar a excitação do momento. Os seus olhos começaram a fechar-se e ela encostou-se instintivamente à perna de João. Acho que está na hora de ir para a cama, disse ele suavemente. Vou mostrar-vos onde podem dormir. Enquanto conduzia as meninas pelos corredores silenciosos do solar, João sentiu uma estranha mistura de emoções. Culpa por trazer estranhas para casa sem consultar a Maria, medo do que o amanhã traria, mas também, surpreendentemente, uma pequena centelha de esperança. O ano novo estava a começar de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. E enquanto observava Alírio a aconchegar a sua irmã na cama de hóspedes, João Pereira percebeu que algumas das melhores histórias começam nos momentos mais inesperados. Amanhã trouxe uma luz diferente ao solar da Boa Vista. O sol de janeiro refletia-se na calçada molhada, enviando feixes de luz através dos vitrais e criando um caleidoscópio de cores nos corredores silenciosos. João acordou no sofá do seu escritório, onde adormecera depois de instalar as meninas no quarto de hóspedes. Sons suaves de passos e sussurros chegaram até ele antes que estivesse totalmente desperto. Risadinhas quietas, como sinos delicados, ecoavam pelos corredores, sons que estiveram ausentes por tanto tempo que ele pensou que ainda poderia estar a sonhar. Rosa, não podes tocar em tudo. A voz preocupada da Lírio chegou até ele. Mas é tão bonito, respondeu a Rosa num sussurro não tão baixo. João levantou-se silenciosamente e seguiu os sons. Encontrou-as no hall principal, onde a Rosa girava em círculos, a admirar o lustre de cristal, enquanto Alírio tentava, sem grande sucesso, conter o entusiasmo da irmã. A luz da manhã transformava o cabelo cor-de-mel das meninas em ouro líquido. Bom dia, disse ele suavemente, para não as assustar. Alírio imediatamente ficou tensa, mas a Rosa correu na sua direção. João, o teu castelo é mágico. Há tantas cores nas janelas. Ele não conseguiu evitar sorrir. São vitrais. Foram feitos por artistas em Veneza. Ele parou, percebendo que a explicação significava pouco para uma criança de 4 anos. Gostariam de explorar um pouco mais? Posso mostrar-vos algumas partes interessantes da casa. Os olhos da Rosa brilharam com a sugestão, e até Alírio pareceu relaxar um pouco. João guiou-as pelos corredores, observando como reagiam a cada nova descoberta. A Rosa ficou especialmente encantada com a biblioteca, os seus olhos arregalados a percorrer as prateleiras do chão ao teto. Tantos livros! Exclamou ela, passando os dedos pelas lombadas antigas. São todos teus? Perguntou Alírio, a sua curiosidade finalmente a superar a sua cautela. São nossos, respondeu João, a garganta a apertar-se ligeiramente, com a memória de como a Maria costumava passar horas ali, perdida nos seus romances favoritos. Da Maria, minha esposa. Ela adora ler. As meninas continuaram a explorar, chegando a uma secção da biblioteca onde várias fotografias emolduradas decoravam as paredes. A Rosa parou em frente a uma em particular. João e Maria na sua lua de mel em Bora Bora, ambos bronzeados e sorridentes, o oceano turquesa atrás deles. Ela é linda, comentou a Rosa, estudando a imagem da Maria. Parece uma princesa. João aproximou-se da foto, o coração pesado de memórias. A Maria parecia mesmo uma princesa naquele dia, o seu vestido branco a esvoaçar na brisa do mar, os seus olhos verdes a brilhar de amor e da promessa do futuro. Como se tinham afastado tanto daquele momento perfeito. Por que é que ela está triste agora? Perguntou a Rosa com a franqueza desarmante de uma criança. João sentiu Alírio agarrar a mão da irmã, como se tentasse silenciá-la, mas a pergunta já estava no ar. O seu olhar desviou-se para outra foto, uma mais recente. Maria grávida, radiante, uma mão protetoramente sobre a sua barriga.
Tinha sido tirada apenas 2 semanas antes da tragédia. Às vezes, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, quando perdemos algo muito precioso, é difícil lembrarmos-nos de como ser felizes outra vez. Como quando perdemos a mamãe e o papá? Perguntou a Rosa suavemente, e pela primeira vez, João viu lágrimas nos olhos da menina. Sim, querida, assim mesmo. Alírio puxou a irmã para um abraço, e João sentiu o seu próprio coração doer. Ali estavam eles, 3 almas marcadas pela perda, cada uma carregando a sua própria dor. A ironia não lhe passou despercebida. Ele e a Maria tinham perdido um filho que nunca chegaram a conhecer, enquanto estas 2 meninas tinham perdido os pais que tanto amavam. Continuaram a explorar, chegando finalmente ao conservatório. A sala era toda de vidro, oferecendo uma vista panorâmica dos jardins envoltos em névoa. A Maria tinha planeado cada detalhe daquele espaço, com a intenção de torná-lo o local perfeito para as tardes em família. A Rosa correu para as grandes janelas, o seu hálito a embaciar o vidro enquanto observava os pássaros a aventurarem-se na névoa. Alírio seguiu-a, mais cautelosa, mas João reparou que os seus olhos se suavizaram ao ver o jardim. A mamã tinha um jardim, comentou ela em voz baixa. Mais pequeno que este, mas ela adorava cuidar das flores. A Maria também, respondeu João, sentando-se numa das poltronas. Ela passou meses a planear que flores ia plantar aqui na primavera. Ela ainda as vai plantar? Perguntou a Rosa, virando-se para ele. A pergunta apanhou-o de surpresa. Tinha passado tanto tempo desde que a Maria mostrara interesse em alguma coisa, muito menos no jardim que outrora tanto amara planear. Não sei, respondeu ele honestamente, mas talvez um dia. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e dourado. João observou as 2 meninas a sussurrarem junto à janela, as suas silhuetas emolduradas pelo crepúsculo. Algo no seu peito, algo adormecido há muito tempo, começou a agitar-se. A Rosa encontrara um bloco de desenho e alguns lápis numa mesa próxima, e agora desenhava atentamente, a língua a sair do canto da boca com concentração. Alírio sentou-se ao seu lado, murmurando ocasionalmente sugestões ou elogios. João observava-as, perdido em pensamentos sobre o filho que nunca conheceu. Teria sido um menino ou uma menina? Teriam os olhos verdes da Maria, o seu próprio sorriso? A dor dessa perda nunca diminuíra realmente, apenas se tornara mais silenciosa, mais profunda. Mas agora, observando estas 2 pequenas órfãs que o destino lhe enviara, João sentiu algo diferente. Não era uma substituição. Nada poderia substituir o filho que tinham perdido. Parecia mais uma possibilidade, um sussurro de esperança no silêncio. O céu escureceu completamente, e os primeiros fogos de artifício começaram a explodir à distância. A Rosa correu para a janela, puxando Alírio consigo, os seus rostos iluminados pelas luzes coloridas. "Olha, João, são estrelas cadentes!" exclamou a Rosa. "São fogos de artifício", corrigiu Alírio gentilmente. "As pessoas lançam-nos para celebrar o Ano Novo." João juntou-se a elas na janela, observando o espetáculo de luz e cor a desenrolar-se contra o céu noturno. Os reflexos dos fogos de artifício dançavam nos olhos das meninas, e por um momento ele permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde o silêncio do solar seria substituído pelo riso das crianças, onde a Maria poderia encontrar o seu caminho de volta para a luz, onde a dor do passado já não definiria quem eles eram. "Podemos pedir um desejo?" perguntou a Rosa, a sua voz cheia de esperança. "Claro que podem", respondeu João, sentindo um sorriso genuíno curvar os seus lábios. As 3 figuras permaneceram ali, banhadas pela luz bruxuleante dos fogos de artifício, cada uma perdida nos seus próprios sonhos e desejos. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, João Pereira sentiu que talvez, apenas talvez, os milagres ainda fossem possíveis. João acordou com um sobressalto, o pescoço rígido da noite passada no sofá do escritório. A luz que entrava pelas janelas já não era o brilho suave da manhã,
mas a luminosidade intensa do meio-dia. O seu Rolex marcava 12h45 e um silêncio preocupante pairava sobre o solar. Lírio? Rosa? Chamou ele, a sua voz rouca de sono. Nenhuma resposta. Ele levantou-se rapidamente, ignorando o protesto nos seus músculos. O cobertor, que não se lembrava de ter agarrado, provavelmente obra da Lírio, caiu a seus pés. Os seus sapatos italianos, ainda sujos da noite anterior, estavam cuidadosamente alinhados junto à porta. A sua primeira paragem foi o quarto de hóspedes, onde deixara as meninas. A cama estava feita, embora de forma desajeitada, claramente a tentativa de uma criança de arrumação. A pequena mochila roxa tinha desaparecido. Não, 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 murmurou ele, um nó a formar-se na sua garganta. Correu para a cozinha, na esperança de as encontrar a tomar o pequeno almoço, mas apenas a ordem imaculada e silenciosa o saudou. Não havia sinal do chocolate quente ou das sanduíches da noite anterior, como se tudo tivesse sido um sonho. O pânico começou a instalar-se no seu peito. Teriam fugido? Mas por quê? Ele tivera o cuidado de não as assustar, de as fazer sentir seguras. Ou será que alguém as tinha encontrado? A polícia? A segurança social? A sua mente girava com possibilidades cada vez mais sombrias. Rosa! Chamou ele mais alto, a sua voz a ecoar pelos corredores vazios. Lírio! Subiu as escadas a 2 e 2, verificando cada quarto do segundo andar. A sala de música intocada. A biblioteca, silenciosa como uma cripta. O conservatório, vazio, exceto pelos raios de sol que dançavam através do vidro. O seu coração batia descontroladamente, enquanto ele abria porta após porta. Como pudera ser tão irresponsável? 2 crianças, sozinhas, vulneráveis, e ele simplesmente adormecera, sem sequer trancar as portas do solar. Se lhes tivesse acontecido alguma coisa... Então ele ouviu. Um som tão inesperado que, a princípio, pensou estar a imaginar. Risos. Não a gargalhada brilhante da Rosa ou o riso contido da Lírio, mas um riso suave e musical que ele não ouvia há meses. O da Maria. Vinha do quarto dela. João congelou a meio do corredor, o seu corpo inteiro tenso como um arco esticado. A Maria não ria desde antes, e certamente não deixava ninguém entrar no seu quarto, nem mesmo ele. Aproximou-se da porta fechada com cautela, os seus passos abafados pelo tapete grosso. Agora conseguia ouvir mais claramente. Vozes suaves, uma melodia que ele reconheceu como a canção de embalar que a Maria costumava cantar para a sua barriga. E então o príncipe encontrou a princesa. A voz da Rosa, cheia de curiosidade. Sim, a voz da Maria, rouca pelo desuso, mas inconfundível. Mas ela estava muito triste. Como tu? Perguntou a Rosa com a honestidade brutal de uma criança. Um momento de silêncio que fez o coração de João parar. Sim, como eu, respondeu a Maria gentilmente. Mas sabes uma coisa? Às vezes, quando estamos muito tristes, o mundo envia-nos uns anjinhos para nos ajudar a sorrir outra vez. Como nós, desta vez foi a Lírio, mais hesitante. Outro momento de silêncio. E então, o som que João nunca esperara ouvir novamente. A Maria a rir. Um som genuíno, embora um pouco enferrujado. Exatamente como vocês, respondeu ela. João encostou a testa à porta, lágrimas silenciosas a rolarem pelo seu rosto. Do outro lado da madeira polida, a conversa continuava em tons suaves. O teu bebê também está no céu? Perguntou a Rosa. Como a nossa mamãe e o nosso papá. O coração de João contraiu-se. Ele esperou por uma explosão de dor, por a Maria se fechar novamente. Mas o que veio a seguir surpreendeu-o. Sim, respondeu a Maria, a sua voz a tremer, mas firme. Sim, ele está. E dói todos os dias. Mas sabes o que dói ainda mais? Esquecer como amar depois de perder alguém. A mamã dizia que o amor é como uma vela, disse a Lírio, a sua voz pequena, mas sábia. Mesmo quando está muito escuro, só uma pequena chama pode iluminar tudo de novo.
João escorregou pela parede, as lágrimas agora a correrem livremente. Do outro lado da porta, ele ouviu a Maria começar a cantar novamente, a sua voz trêmula, mas a ganhar força a cada nota. A Rosa rapidamente se juntou a ela, a sua voz infantil a misturar-se com a melodia, enquanto a Lírio murmurava baixinho em harmonia. Era uma cena que ele nunca poderia ter imaginado 24 horas antes. A sua esposa, que mal falava ou saía do quarto há meses, a cantar com as duas pequenas órfãs que o destino lhe trouxera. O sol do meio-dia filtrava-se pelas frestas da porta, criando um padrão dourado no tapete ao seu lado. Pela primeira vez desde que perderam o bebê, João sentiu algo mudar no seu peito. Não era felicidade, era demasiado cedo para isso. Nem era alívio, havia demasiados desafios pela frente. Era algo mais subtil, mais frágil, mas infinitamente mais poderoso. Era esperança. A canção terminou, dando lugar a sussurros suaves e risadinhas gentis. João permaneceu sentado no corredor, deixando as suas lágrimas secarem no seu rosto. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, que batalhas legais poderiam enfrentar para manter as meninas, como lidariam com os traumas que cada um carregava, se a Maria estava verdadeiramente a emergir da sua depressão ou se isto era apenas um momento de clareza. Mas, enquanto ouvia as vozes quietas do outro lado da porta, João Pereira soube uma coisa com certeza. A sua família acabara de crescer de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. E talvez, apenas talvez, as feridas que todos eles carregavam pudessem finalmente começar a sarar. Lentamente, ele levantou-se. Havia muito a fazer, chamadas para advogados, arranjos a serem feitos, uma vida inteira para reorganizar. Mas, por agora, ele deixaria as 4 almas feridas do outro lado da porta tecerem os seus próprios laços de cura e esperança. O silêncio no solar da Boa Vista já não era um silêncio de luto, mas de transformação. E lá fora, a névoa continuava a cair suavemente, cobrindo o mundo com um manto de branca possibilidade. João permaneceu imóvel diante da porta por vários minutos, o coração a bater descompassado no peito. Do outro lado da madeira maciça, vozes e risos fluíam como uma melodia há muito esquecida. A sua mão tremeu ligeiramente quando finalmente alcançou o puxador da porta. A cena que encontrou ao abrir a porta fez o seu mundo parar por um instante. A Maria estava sentada na sua cadeira favorita, junto à janela, já não escondida atrás das pesadas cortinas que habitualmente bloqueavam toda a luz. A luz do sol de inverno dançava nos seus cabelos desalinhados e, pela primeira vez em meses, a cor aquecia as suas bochechas. A Rosa estava no seu colo, a gesticular animadamente enquanto contava uma história qualquer. E a Lírio estava sentada no chão a seus pés, um livro de contos de fadas aberto no seu colo. Mas o que realmente lhe tirou o fôlego foi o sorriso no rosto da Maria. Não o sorriso educado e vazio dos últimos meses, mas algo real, algo vivo. Os seus olhos verdes, tão baços de dor por tanto tempo, agora brilhavam com uma luz que ele pensava que nunca mais veria. "João!" exclamou a Rosa quando o notou, sem fazer menção de sair do colo da Maria. "Estamos a fazer a senhora triste ficar melhor." A Maria encontrou o seu olhar e, por um momento, João viu um vislumbre do seu antigo medo, o medo de sentir, de se permitir viver novamente. Mas então, a Rosa começou a mexer no seu cabelo numa tentativa desajeitada de fazer uma trança, e esse medo deu lugar a algo mais suave, mais esperançoso. "Elas encontraram-me", explicou a Maria, a sua voz rouca, mas firme. Ou melhor, elas invadiram o meu quarto numa missão muito importante. A Lírio corou ligeiramente, mas manteve o queixo erguido. "A Rosa disse que precisávamos de ajudar, porque perdeste alguém que amavas muito." "Como nós." "Foi ideia da Lírio", interrompeu a Rosa, ainda concentrada na sua trança desarrumada. "Ela disse que, quando a mamã estava triste, fazíamos uma festa do chá especial." João observou enquanto a Maria desembaraçava cuidadosamente os nós que a Rosa tinha feito.
as suas mãos a moverem-se com uma ternura que ele não via há tanto tempo. Na pequena mesa ao lado da cadeira, um tabuleiro com 3 chávenas de chá, meio cheias, e algumas bolachas comidas pela metade, contava a história da sua invasão. Elas bateram à porta às 7 da manhã, continuou a Maria, um ligeiro rubor a colorir as suas bochechas. A Rosa anunciou que eram as fadinhas do sorriso numa missão muito importante. Eu trouxe as bolachas, declarou a Rosa orgulhosamente, da cozinha. A Lírio não queria, mas eu disse que as fadas precisam de bolachas mágicas. E eu trouxe o chá, acrescentou a Lírio mais timidamente. A mamã dizia sempre que o chá quente cura qualquer tristeza. Lembro-me de como ela o fazia. João sentiu as suas pernas fraquejarem e encostou-se ao umbral da porta. A Maria reparou e estendeu a sua mão livre na sua direção, um gesto tão simples, mas tão impossível durante meses. Anda, chamou ela suavemente. Aparentemente, estamos a ter uma festa do chá mágica. Ele aproximou-se com cautela, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a magia do momento. Sentou-se no braço da cadeira, e a Maria não se encolheu com a sua proximidade, como fizera tantas vezes nos últimos meses. Elas contaram-me sobre os seus pais, disse a Maria em voz baixa, enquanto a Rosa continuava a lutar com o seu cabelo. Sobre o acidente, sobre o abrigo, sobre como as encontraste. O seu tom não era acusador, como ele temera. Havia algo diferente na sua voz, compreensão, talvez. Ou talvez a primeira semente de cura. E elas fizeram-me perceber algo, continuou ela, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto segurava a chávena de chá. Que talvez a dor não seja tudo o que nos resta. A mamã dizia que, às vezes, quando as pessoas perdem alguém, interveio a Lírio. A sua voz pequena, mas firme, elas tornam-se estrelinhas no céu a cuidar de nós. E cada vez que sorrimos, a nossa estrela brilha mais forte. João viu lágrimas formarem-se nos olhos da Maria, mas eram diferentes das lágrimas de desespero dos últimos meses. Havia algo mais nelas, uma mistura de dor e esperança que fez o seu próprio coração contrair-se. E sabem que mais? Acrescentou a Rosa, finalmente satisfeita com o seu penteado. A Lírio disse que agora temos mais estrelas a cuidar de nós. O teu bebê, a nossa mamã e o nosso papá, todos juntos lá em cima. A Maria emitiu um som que era meio soluço, meio riso, e João instintivamente passou o braço pelos seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela encostou-se a ele, em vez de se afastar. Vocês são tão sábias, sussurrou ela, beijando o topo da cabeça da Rosa e estendendo a mão para segurar a da Lírio. Pequenas fadinhas do sorriso. João maravilhou-se com a transformação. Não era uma cura mágica. Ele conseguia ver as sombras ainda a dançar nos olhos da Maria, a fragilidade nos seus movimentos. A dor da perda ainda estava lá, e talvez sempre estivesse. Mas, pela primeira vez, desde a tragédia, havia também algo mais. João, disse a Maria suavemente, apertando a sua mão. Estas meninas, elas não podem ir para um abrigo. O seu coração acelerou. Maria, tens a certeza? É uma decisão enorme e estás a passar por tanto. É exatamente por isso, interrompeu ela, uma força na sua voz que ele não ouvia há meses. Estas pequenas fadas lembraram-me que ainda há luz no mundo, que ainda é possível sorrir, mesmo quando parece impossível. Não podemos abandoná-las. A Rosa, que escorregara para o chão para mostrar algo no livro a Lírio, olhou para cima ao som disto. Podemos ficar? A sério? A hesitação da Lírio era visível, mas havia esperança nos seus olhos azuis quando perguntou. Tu? Queres-nos mesmo? A Maria deslizou da sua cadeira para se ajoelhar no chão com as meninas, puxando-as para um abraço. Mais do que podem imaginar, sussurrou ela. João juntou-se a eles no chão, o coração a transbordar de uma emoção que mal conseguia nomear. Ali estavam eles. A sua esposa, que ainda ontem estava perdida nas sombras da sua dor, e duas pequenas órfãs que tinham trazido a luz de volta aos seus olhos.
O sol do meio-dia inundou a sala, fazendo o momento parecer quase mágico. Não seria fácil. Havia questões legais a navegar, traumas a curar, confiança a reconstruir. Mas, enquanto observava a Maria a rir de algo que a Rosa sussurrava, João sabia que o verdadeiro milagre não era apenas o regresso do sorriso da sua esposa. Era como o destino tinha entrelaçado 4 corações partidos, criando algo novo e precioso a partir dos fragmentos. Era como 2 pequenas órfãs, carregando a sua própria dor, tinham encontrado o caminho exato para alcançar a alma ferida da Maria. E talvez, pensou João, enquanto observava a sua recém-formada família, esse fosse o maior milagre de todos. Como o amor podia florescer nos lugares mais inesperados, transformando a noite mais escura em luz. A noite caiu sobre o solar da Boa Vista, trazendo uma quietude diferente daquela que habitara os seus corredores por tanto tempo. No escritório de João, o fogo crepitava suavemente na lareira, enquanto ele e a Maria se sentavam frente a frente, chávenas de chá intocadas entre eles. Lá em cima, a Rosa e a Lírio dormiam profundamente no quarto de hóspedes, exaustas após um dia cheio de emoções e brincadeiras. Precisamos de conversar sobre isto a fundo, começou João, a sua voz baixa para não perturbar a quietude da casa. Sobre o que vamos fazer. A Maria acenou com a cabeça, os seus dedos a percorrerem a borda da sua chávena. As sombras ainda pairavam sob os seus olhos, mas algo na sua postura tinha mudado, uma nova determinação que João não via há meses. Elas devem ter família em algum lugar, disse ela finalmente. Pode haver tios, avós, pessoas à procura delas. E se não houver? Perguntou João suavemente. Se houvesse, por que é que as meninas fugiram do abrigo? Por que é que ninguém as reclamou? A Maria levantou-se, caminhando até a janela. A névoa tinha parado, mas o jardim ainda brilhava sob o luar, um tapete branco e imaculado. Há pouco, quando saíste para fazer umas chamadas, a Lírio contou-me mais sobre... Sobre tudo, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. João, a história delas é mais complicada do que imaginávamos. Ele aproximou-se, parando ao seu lado. O que queres dizer? Os pais delas eram arquitetos, continuou a Maria. Trabalhavam juntos, viajavam muito. A família do pai deserdou-o quando ele se casou, algo sobre classes sociais diferentes. A mãe era órfã, criada no sistema. Ela não tinha família. O coração de João apertou-se. Então, quando o acidente aconteceu, não havia ninguém, concluiu a Maria. O abrigo tentou contactar os avós paternos, mas eles recusaram-se a acolher as meninas. A Lírio ouviu a assistente social a dizer que eles não queriam o fardo de bastardas. A raiva subiu pela garganta de João como bilis. Meu Deus! A mais, a Maria virou-se para ele, lágrimas a brilhar nos seus olhos. No abrigo, eles queriam separar as duas. A Rosa seria facilmente adotada, é mais nova, mais adaptável. Mas a Lírio ficaria para trás, concluiu João, a compreensão a atingi-lo como um soco. A Maria acenou com a cabeça. É por isso que elas fugiram. A Lírio prometeu à mãe que protegeria sempre a Rosa. Ela tem apenas 5 anos, João, e já carrega um fardo tão pesado. O silêncio caiu entre eles novamente, pesado com as implicações do que tinham aprendido. João caminhou até a sua secretária, abrindo uma gaveta para retirar um cartão de visita que guardara durante anos. Há um investigador particular, disse ele, virando o cartão entre os dedos. Ricardo Almeida. Já trabalhamos juntos algumas vezes em assuntos da empresa. Ele é discreto, fiável. Para procurar os avós? Perguntou a Maria, a preocupação atingir a sua voz. Para descobrir tudo, respondeu João. Precisamos de saber exatamente o que aconteceu. Quem são estas pessoas que rejeitaram 2 crianças inocentes? Se quisermos, se realmente quisermos ajudá-las, precisamos de todos os factos. A Maria aproximou-se, tocando-lhe levemente no braço. Estás a pensar em adoção,
Ele terminou, virando-se para a olhar. Não estás. Ela baixou os olhos, mordendo o lábio. Seria uma loucura, não seria? Depois de tudo, e depois do que perdemos. Maria, João segurou as suas mãos, notando que ela não se afastava. O que perdemos foi terrível, e doerá sempre. Mas estas meninas, elas não são substitutas. São duas almas preciosas que precisam de amor, que precisam de um lar. E talvez seja disso que todos nós precisamos. Viste como a Rosa sorri? Sussurrou a Maria, um sorriso trêmulo nos seus próprios lábios. Ela lembra-me tanto de como eu imaginava que o nosso bebê seria. E a Lírio, acrescentou João, tão forte, tão protetora, carregando mais do que deveria, mas ainda assim capaz de tanto amor. Mas, e se não formos suficientes? Perguntou a Maria, a sua vulnerabilidade clara na sua voz. E se eu não conseguir? Se a escuridão voltar? João puxou-a para perto, sentindo como ela se encaixava naturalmente nos seus braços, algo que não acontecia há tanto tempo. O seu coração doeu. Então, enfrentamos isso juntos, prometeu ele. Todos nós. Não é isso que uma família faz? Um soluço suave escapou dos lábios da Maria, mas havia um sorriso no seu rosto enquanto ela olhava para ele. Uma família? Repetiu ela, como se estivesse a testar o sabor da palavra. A nossa família. João pegou no seu telefone, ainda segurando o cartão do investigador. Vou ligar ao Ricardo agora. Quanto mais cedo começarmos a investigar, melhor. A Maria acenou com a cabeça, mas agarrou o seu braço antes que ele pudesse marcar. João, e se encontrarmos alguém que as queira? Alguém com mais direito do que nós? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada com possibilidades dolorosas. João respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Então, lutaremos, respondeu ele por fim. Legalmente, eticamente, com tudo o que temos. Porque, às vezes, Maria, o direito não vem do sangue, vem do amor. Lá em cima, um pequeno ruído chamou a sua atenção. Provavelmente a Rosa, a ter um dos seus sonhos inquietos, com a Lírio a acordar, inevitavelmente, para a confortar. Era um padrão que eles tinham notado, mesmo neste curto espaço de tempo. Vai, disse João suavemente. Vai estar com elas. Eu trato disto. A Maria hesitou por um momento antes de se dirigir à porta. Ela parou no umbral, virando-se para ele uma última vez. João, obrigada por as teres trazido para casa. Naquela noite, ele observou-a a subir as escadas, os seus passos mais leves do que tinham sido em meses. Quando teve a certeza de que ela estava com as meninas, pegou no telefone e marcou o número do cartão. Ricardo? É o João Pereira. Preciso da sua ajuda com um assunto delicado. Enquanto explicava a situação ao investigador, João olhava para a névoa lá fora, da janela do seu escritório. Algures, lá fora, havia pessoas que tinham rejeitado duas crianças maravilhosas por preconceito e orgulho. Pessoas que poderiam tentar reclamá-las se descobrissem que os Pereira estavam interessados. Afinal, o dinheiro tinha o poder de mudar muitas mentes. Mas, enquanto ouvia as instruções de Ricardo, João sabia que faria qualquer coisa para proteger a sua recém-formada família. Porque, às vezes, pensou ele, os maiores dilemas do coração têm as respostas mais simples. Luta-se por amor, custe o que custar. Passou-se uma semana e o solar da Boa Vista respirava nova vida. Os corredores outrora silenciosos agora ecoavam com risos infantis e passos apressados. O som da música enchia novamente a sala do piano, onde a Maria ensinava pacientemente a Rosa notas básicas, enquanto a Lírio observava curiosamente do sofá. João observava estas transformações com uma mistura de espanto e apreensão. Cada manhã trazia uma nova surpresa. A Maria a fazer panquecas na cozinha, as suas mãos a lembrarem-se de movimentos há muito esquecidos. As meninas a descobrirem cantos escondidos do solar. O conservatório a ganhar vida novamente, já não apenas um lugar de memórias. Mais alto, João!
gritava a Rosa, equilibrando-se nos seus ombros enquanto ele a carregava pelo corredor. Quero tocar no lustre. Nem penses, pequenina, riu ele, agarrando-lhe os tornozelos com segurança. A tua irmã já me repreendeu hoje sobre segurança. Alírio, que o seguia de perto com um livro debaixo do braço, revirou os olhos, mas sorriu. Alguém tem de ser responsável nesta casa. Eu ouvi isso, chamou a Maria da biblioteca, onde estava a organizar uma pilha de livros infantis que tinham chegado naquela manhã. O seu cabelo estava preso num rabo de cavalo casual e ela usava calças de ganga pela primeira vez em meses. João pousou a Rosa, observando-a a correr para se juntar a Maria. A sua esposa imediatamente puxou a menina para um abraço, algo que agora parecia tão natural como respirar. Era difícil acreditar que, apenas uma semana antes, a Maria mal conseguia sair da cama. Olha para isto, disse Alírio em voz baixa ao seu lado, surpreendendo-o. Ela estendeu-lhe um desenho. Uma casa grande com 4 figuras em frente, todas de mãos dadas sob um sol sorridente. É lindo, respondeu João, o coração a apertar-se com os detalhes. O vestido verde da Maria, a sua própria gravata azul, as fitas no cabelo das meninas. Alírio corou ligeiramente. A Rosa queria desenhar a nossa família, para pôr no frigorífico, mas só se quiseres. João ajoelhou-se ao seu nível, pegando nas suas mãozinhas. Lírio, nada nos faria mais felizes. O momento foi interrompido pela campainha da porta, um som tão inesperado que todos congelaram. Ninguém, além do investigador, sabia das meninas, e o Ricardo ligava sempre primeiro. Segurança Social, anunciou uma voz feminina através do intercomunicador. Preciso de falar com o senhor e a senhora Pereira. O pânico foi imediato. A Maria puxou a Rosa para perto, enquanto Alírio correu para junto delas. João sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Meninas, lembram-se do nosso plano de emergência? Alírio acenou com a cabeça, já a puxar a Rosa pela mão. Quarto seguro, porta trancada. Só abrir para ti ou para a Maria, usando a palavra código. Exatamente. João beijou-lhes a testa rapidamente. Vai correr tudo bem, prometo. A Maria apressou as meninas pelas escadas dos fundos, enquanto João endireitava a sua gravata e caminhava para a porta. Uma mulher de meia-idade, num blazer cinzento, estava lá, segurando uma pasta. Senhor Pereira? Sou a Sofia Castro, da Segurança Social. Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível acolhimento não autorizado de menores. João manteve o rosto neutro, agradecendo silenciosamente os seus anos de negociação corporativa. Por favor, entre. A minha esposa já se junta a nós. Ele conduziu a Sofia até a sala de estar, onde a Maria apareceu minutos depois, composta, mas com as mãos a tremerem ligeiramente. Vou direta ao assunto, começou a Sofia, abrindo a sua pasta. Temos informações sobre 2 meninas, a Lírio e a Rosa Rodrigues. Sabemos que elas fugiram de um abrigo na véspera de Ano Novo e há indícios que sugerem que estão aqui. E se estiverem? Perguntou a Maria, surpreendentemente firme. Se estiverem aqui, seguras e amadas, pela primeira vez, desde que perderam os pais. A Sofia estudou a Maria por um longo momento. Senhora Pereira, compreendo o seu envolvimento emocional, mas existem procedimentos legais a seguir. As meninas devem regressar ao sistema enquanto uma avaliação adequada é conduzida. Para que possam ser separadas, interveio João, sentindo a raiva crescer no seu peito. Para que a Rosa possa ser adotada enquanto a Lírio é deixada para trás. É esse o procedimento legal que defende? A assistente social pareceu apanhada de surpresa. Como é que... Nós sabemos tudo, interrompeu a Maria, levantando-se. Sobre os avós que as rejeitaram, sobre o plano de as separar. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, deponte a Sofia. Essas meninas não vão a lado nenhum. E senhora Pereira? Não, continuou a Maria. Uma força na sua voz que fez João olhá-la com admiração. Deixe-me contar-lhe uma história. Há 8 meses, perdemos o nosso bebê.
A dor quase me destruiu, quase destruiu o nosso casamento. Depois, por algum milagre, 2 anjinhos entraram nas nossas vidas. Elas não substituem o nosso filho, nada poderia. Mas elas trouxeram a luz de volta à nossa casa. A Sofia fechou lentamente a sua pasta, os seus olhos a suavizarem. Compreendo os seus sentimentos, mas... Temos recursos, interrompeu João. Financeiros, emocionais, tudo o que elas precisam. Já iniciamos o processo de adoção legal com os nossos advogados. Estas meninas têm um lar verdadeiro aqui, com pessoas que as amam e querem que fiquem juntas. Um som abafado vindo de cima fez com que todos olhassem para cima. A Sofia franziu o sobrolho. Preciso de as ver, disse ela finalmente. Avaliar as condições, fazer algumas perguntas. A Maria e o João trocaram olhares. Após um momento tenso, a Maria acenou com a cabeça. Com uma condição, disse ela. Não as leva hoje. Dê-nos tempo para fazer isto corretamente, legalmente. Elas já perderam demasiado para serem arrancadas de outro lar. A Sofia considerou o casal por um longo momento antes de acenar lentamente com a cabeça. Posso concordar com isso, desde que veja que estão bem cuidadas e felizes. Quando a Lírio e a Rosa desceram as escadas, de mãos dadas e com os olhos arregalados, João sentiu o coração apertar-se. Para sua surpresa, foi a Lírio quem deu um passo à frente, o queixo erguido em determinação. Nós não vamos voltar para o abrigo, declarou ela, a sua voz pequena, mas firme. O João e a Maria são a nossa família agora. E as famílias ficam juntas. A Rosa apertou a mão da irmã, acenando com a cabeça. E temos panquecas ao pequeno almoço. A Sofia não conseguiu esconder um sorriso, especialmente quando reparou no desenho que a Lírio ainda segurava. Uma família de 4, de pé, sob um sol brilhante e sorridente. 2 horas depois, após uma inspeção completa e longas conversas, a assistente social partiu com a promessa de que daria aos Pereira 2 semanas para resolverem tudo legalmente. Era mais do que esperavam, mas menos do que queriam. Naquela noite, enquanto os 4 se aconchegavam no sofá da biblioteca para ler histórias de embalar, João olhou para a sua improvável família. A Maria, encostada ao seu ombro, brincava distraidamente com o cabelo da Rosa, enquanto a pequena adormecia no seu colo. A Lírio, ainda acordada, seguia as palavras no livro com o dedo, a sua expressão pacífica. A adversidade, pensou João, por vezes traz os presentes mais inesperados. E enquanto a névoa caía suavemente lá fora, ele fez uma promessa silenciosa. Ninguém iria separar a sua família. Afinal, algumas flores precisam de suportar o inverno mais rigoroso para desabrocharem em toda a sua beleza. Ricardo Almeida chegou ao solar da Boa Vista numa tarde cinzenta de janeiro, a sua pasta de couro gasta a contrastar com o seu fato impecável. João recebeu-o no escritório, onde a Maria já esperava, as suas mãos a alisarem a saia repetidamente, num tique nervoso. Encontrei algo, disse Ricardo sem preâmbulos, recusando uma oferta educada de café. Algo que complica bastante as coisas. João sentiu o estômago revirar. A Maria, instintivamente, aproximou-se dele, oferecendo e procurando apoio ao mesmo tempo. As meninas têm uma tia, continuou Ricardo, abrindo a sua pasta. Emília Rodrigues, irmã do pai delas. Mas a Lírio disse que não tinham família, protestou a Maria, a sua voz a tremer, que os avós as tinham rejeitado. Ricardo acenou com a cabeça, espalhando algumas fotografias na secretária. Eles rejeitaram-nas, sim, mas a Emília estava em Moçambique quando tudo aconteceu. A trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, sem comunicação, numa zona de conflito. Ela só soube do acidente há 2 semanas, quando finalmente conseguiu regressar ao país. João pegou numa das fotos. Uma jovem mulher, talvez nos seus 30 e poucos anos, com os mesmos olhos azuis penetrantes da Lírio. Usava uma bata de médica e sorria para a câmara, rodeada por crianças moçambicanas. Ela tem estado à procura delas desesperadamente, continuou Ricardo. Foi ao abrigo. A polícia,
contratou investigadores privados. Está a mover céus e terra para encontrar as sobrinhas. A Maria afundou-se na cadeira mais próxima, o rosto pálido. Ela parece uma boa pessoa. Ela é, confirmou Ricardo, passando mais documentos a João. Uma pediatra conceituada, um historial de trabalho humanitário, financeiramente estável, pelo que descobri. Ela e o irmão eram muito próximos antes de ele se casar. Os pais deserdaram-no quando ele se casou com alguém abaixo da sua classe, mas a Emília manteve o contato. Por que é que não sabíamos dela? Perguntou João, a sua voz áspera. Por que é que as meninas nunca a mencionaram? Porque provavelmente não se lembram dela, explicou Ricardo gentilmente. A Emília partiu na sua missão há 2 anos. A Rosa era muito pequena e a Lírio... Bem, 2 anos é uma vida inteira para uma criança de 5 anos. Um ruído no corredor fez com que todos se imobilizassem. João abriu a porta rapidamente, vislumbrando um cabelo cor-de-mel a desaparecer ao virar da esquina. Lírio! Chamou ele, o coração a afundar-se. Nenhuma resposta. Apenas o som de passos apressados a subirem as escadas. João, a Maria tocou-lhe no braço, com lágrimas nos olhos. Ela ouviu. Ela deve estar aterrorizada. Pois, terminou ele, passando a mão pelo rosto. Ricardo, dá-nos um momento. Encontraram as meninas no quarto de hóspedes, que há muito deixara de ser apenas um quarto de hóspedes. Desenhos coloridos decoravam as paredes. Brinquedos espalhados pelo chão contavam histórias de tardes alegres. A Lírio estava sentada na cama, a abraçar a Rosa com força, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. Nós não queremos ir, disse ela no momento em que os viu, a sua voz pequena, mas determinada. A Rosa, confusa, mas a sentir a tensão da irmã, agarrou-se com mais força. Nós estamos felizes aqui. A Maria ajoelhou-se em frente a elas, as lágrimas a correrem livremente pelo seu próprio rosto. Oh, minhas pequeninas, ninguém vos vai obrigar a fazer nada. Mas há uma tia, insistiu a Lírio. Eu ouvi. E ela quer-nos. João juntou-se a elas na cama, o coração a partir-se com o medo nos olhos das meninas. Lírio, lembras-te da tia Emília? A menina franziu o sobrolho, pensativa. Eu acho que sim. Ela costumava trazer doces e contar histórias de lugares distantes. Mas foi há tanto tempo. Ela é médica, explicou João gentilmente. Ela estava a ajudar crianças noutro país quando aconteceu. É por isso que ela não pôde vir mais cedo. Mas agora ela voltou, disse a Rosa, a sua voz a tremer, e vai levar-nos embora. A Maria engoliu um soluço, puxando ambas as meninas para o seu colo. Ninguém vos vai levar para nenhum lugar que não queiram ir. João olhou para a sua família, porque era isso que eles eram agora, não importava o que dissessem quaisquer papéis, e sentiu o seu coração dividido em 2 direções. A parte racional dele sabia que a Emília tinha direitos legais, que provavelmente seria considerada a guardiã mais apropriada pelas autoridades. Mas a parte emocional... João, a voz de Ricardo chamou da porta. Posso falar contigo um momento? No corredor, o investigador parecia desconfortável. Há mais. A Emília vem para Lisboa. Ela descobriu sobre vocês, não sei bem como, mas descobriu. Estará aqui amanhã. João fechou os olhos, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Dentro do quarto, conseguia ouvir a Maria a cantarolar suavemente para as meninas, a sua voz trêmula, mas resoluta em trazer conforto. O que fazemos agora? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para Ricardo. Seja o que for, respondeu o investigador, colocando uma mão no seu ombro. Faça-o pelo bem das meninas. Às vezes, amar significa tomar as decisões mais difíceis. Naquela noite, depois de as meninas finalmente adormecerem, a Lírio e a Rosa na mesma cama, agarradas uma à outra tal como na noite em que as encontrou, João e a Maria sentaram-se no conservatório, a ver a névoa cair. Ela parece uma boa pessoa, sussurrou a Maria, as suas mãos a tremerem à volta da sua chávena de chá. Alguém que realmente se preocupa com elas.
Ela é família, respondeu João, a palavra com um sabor amargo na sua língua. Nós também somos família, disse a Maria com um fervor súbito. Talvez não de sangue, mas aqui. Ela tocou no seu coração. João puxou-a para perto, sentindo as suas lágrimas umedecerem a sua camisa. O que vamos fazer, Maria? O que for melhor para elas, respondeu ela após um longo momento. Mesmo que nos parta o coração. Pois, lá em cima, a Lírio permanecia acordada, agarrando a sua irmã adormecida, os seus olhos azuis tão parecidos com os da tia que mal se lembrava, fixos no teto. No seu jovem peito, um medo antigo crescia, o medo de perder outra família, de ter o seu coração partido mais uma vez. Lá fora, a névoa continuava a cair, cobrindo o mundo no seu manto branco, indiferente aos dilemas que se desenrolavam dentro do solar da Boa Vista. A manhã chegou demasiado cedo ao solar da Boa Vista, trazendo consigo um céu pesado e cinzento que refletia o humor dos seus habitantes. João encontrou a Maria na cozinha antes do amanhecer, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto preparava o chocolate quente, a receita especial que as meninas tanto adoravam. Também não conseguiste dormir? Perguntou ele suavemente, ajudando-a com as chávenas. A Maria abanou a cabeça, adicionando um marshmallow a cada bebida. Como lhes dizemos, João? Como lhes explicamos que há alguém lá fora, alguém do seu próprio sangue, que pode... A sua voz falhou, e João envolveu-a nos seus braços, sentindo-a tremer. Com honestidade, respondeu ele após um momento. É tudo o que lhes podemos dar agora. O som de passos cautelosos na escada alertou-os, passos que eles conheciam demasiado bem. A Lírio apareceu primeiro, como sempre, os seus olhos azuis a sentirem instantaneamente a tensão na sala. A Rosa seguiu-a de perto, ainda sonolenta, a arrastar o seu coelho de peluche pelo chão. Fizemos chocolate quente especial, anunciou a Maria, a sua voz forçosamente alegre. Venham, precisamos de conversar. As meninas instalaram-se nos bancos altos da ilha da cozinha, as suas expressões uma mistura de curiosidade e apreensão. João reparou como a Lírio se posicionou instintivamente mais perto da Rosa, um gesto protetor que lhe torceu o coração. Lembram-se de quando falamos sobre a vossa tia Emília ontem? Começou João gentilmente. Há mais que precisam de saber sobre ela. A Rosa agarrou o seu coelho com mais força. Ela vai levar-nos embora? Ninguém vos vai levar para nenhum lugar que não queiram ir, assegurou a Maria rapidamente, embora a sua voz tremesse. Mas ela quer muito conhecer-vos. Ela tem estado à vossa procura desde que regressou da sua viagem. Por que é que ela não estava aqui? Perguntou a Lírio, a sua voz pequena, mas firme, quando a mamãe e o papá. Quando aconteceu? João trocou um olhar com a Maria antes de continuar. Ela é médica, lembras-te? Ela estava num lugar muito, muito longe, a ajudar crianças que precisavam dela. Não havia telefones ou internet onde ela estava. Quando finalmente regressou e soube do acidente, ficou devastada, terminou a Maria suavemente e começou a procurar-vos imediatamente. A Rosa levantou os olhos da sua chávena, o chocolate a manchar-lhe o lábio superior. Ela é simpática? Pelo que sabemos, sim, respondeu João honestamente. Ela ajuda crianças doentes, viaja pelo mundo a fazer o bem e amava muito o vosso pai. A Lírio permaneceu em silêncio por um longo momento, a estudar o seu chocolate quente como se ele contivesse todas as respostas do universo. Ela vem cá? Sim, respondeu a Maria, sentando-se ao lado das meninas. Hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Rosa começou a chorar baixinho, enquanto a Lírio mantinha os olhos colados à sua caneca, os seus pequenos ombros tensos sob o peso de mais uma mudança. Mas e vocês? Soluçou finalmente a Rosa. Nós não queremos outra família. Queremos ficar aqui. A Maria puxou-a para o seu colo, lágrimas a escorrerem pelo seu próprio rosto. Oh, querida! Nós queremos que fiquem mais do que podem imaginar. Então, por que é que temos de a conhecer? Perguntou a Lírio,
a sua voz a quebrar. Por que é que não podemos simplesmente ficar? João ajoelhou-se ao seu lado, pegando nas suas mãozinhas. Porque, às vezes, amar significa fazer o que é certo, mesmo quando dói. E a vossa tia Emília, ela é família. Ela tem o direito de, pelo menos, vos conhecer. As horas seguintes passaram numa névoa de preparativos ansiosos. A Maria ajudou as meninas a vestirem-se, escolhendo as roupas de que elas mais gostavam. João arrumou o seu escritório, removendo qualquer sinal da investigação sobre a Emília. Foi apenas à tarde, quando as meninas estavam distraídas com um filme na sala de televisão, que a Maria finalmente desabou. Eu não as posso perder, sussurrou ela no escritório de João, as suas mãos a apertarem o peito como se tentasse segurar o coração. Não posso passar por isso outra vez. João abraçou-a com força, sentindo as suas próprias lágrimas ameaçarem cair. Maria, elas salvaram-me, João, continuou ela, a sua voz rouca. Quando eu pensava que nunca mais seria capaz de amar, de sorrir, elas trouxeram a luz de volta à minha vida. E se... Ele perguntou gentilmente, afastando-se para a olhar nos olhos. E se um dia, quando tudo isto acabar, e se tentássemos adotar? Terminou ela num sussurro quase inaudível. Não para substituir ninguém, nem o nosso bebê, nem a Lírio e a Rosa, mas para dar um lar a uma criança que precise. Como elas precisaram. João sentiu o coração encher-se de amor por esta mulher que, à beira de perder algo tão precioso, já pensava em como transformar a sua dor em algo bom. Seria uma honra, respondeu ele, beijando-lhe a testa, construir uma família contigo, da forma que for possível. A campainha da porta tocou, fazendo-os saltar. Lá embaixo, ouviram a Rosa gritar, "Ela está aqui!" E a Lírio murmurar algo inaudível. A Maria apertou a mão de João. "Estou com medo", confessou ela. "Eu também", respondeu ele honestamente. "Mas vamos enfrentar isto juntos, como uma família." Enquanto desciam as escadas para cumprimentar a Emília, João não pôde deixar de pensar como a vida era irônica. Há apenas 2 semanas, ele conduzia sem rumo pela névoa, o coração tão vazio como a sua casa. Agora, o seu coração transbordava de amor por 3 pessoas maravilhosas, mesmo que esse amor pudesse trazer uma dor inimaginável. A campainha tocou novamente e João respirou fundo. Era hora de enfrentar outra verdade dolorosa. Às vezes, amar significa estar disposto a deixar ir. A mulher que esperava à porta do solar da Boa Vista não se parecia em nada com a médica confiante das fotografias de Ricardo. Emília Rodrigues usava um casaco gasto, o seu cabelo loiro apressadamente preso num coque desarrumado, e olheiras escuras manchavam o seu rosto jovem. Mas o seu olhar, os mesmos olhos azuis da Lírio, brilhavam com uma mistura de esperança e medo. "Senhor e senhora Pereira?", cumprimentou ela, a sua voz a tremer. "Agradeço-vos por me receberem." João reparou nas manchas de café na sua manga, na forma como ela agarrava a alça da sua mala gasta. A Maria também deve ter reparado, pois o seu rosto suavizou-se imediatamente. "Por favor, entre", disse a Maria gentilmente. "As meninas estão..." "Tia Emília?" A voz pequena e hesitante da Lírio veio da escada. Ela estava a meio do caminho, com a Rosa parcialmente escondida atrás dela, ambas agarradas ao corrimão, como se ele as pudesse proteger de mais uma reviravolta. A Emília levou a mão à boca, um soluço a escapar-lhe dos lábios. "Oh, meu Deus, vocês cresceram tanto." Ela deu um passo em direção às escadas, mas depois parou, claramente ciente de que não queria assustar as meninas. Foi a Rosa quem quebrou o impasse, descendo os degraus a correr. "Tu trazias doces de lugares diferentes", exclamou ela, uma memória a surgir de repente do nada. E havia um macaco de peluche que fazia sons engraçados. A Emília riu por entre as lágrimas. "O Sr. Bananas? Lembras-te dele?" "Mais ou menos", respondeu a Rosa, agora a poucos passos de distância. Ele era castanho e usava um chapéu vermelho. "E contava as histórias de crianças de outros países", terminou a Lírio suavemente, descendo mais devagar. A Emília acenou com a cabeça, incapaz de falar por um momento.
João sentiu a Maria apertar-lhe a mão, ambos a testemunharem o despertar das memórias. Posso abraçar-vos? Perguntou a Emília timidamente. A Rosa olhou para Alírio, que por sua vez olhou para a Maria, como se procurasse permissão. A Maria deu um aceno gentil, embora João pudesse senti-la a tremer. O abraço foi desajeitado a princípio, 3 corpos a tentarem lembrar-se de como outrora se encaixavam. Mas então a Rosa enterrou o rosto no pescoço da Emília, da mesma forma que fazia com a Maria, e algo na médica pareceu desmoronar. Ela agarrou as sobrinhas com força, soluços a sacudirem os seus ombros. Tive tantas saudades vossas, sussurrou ela. Quando finalmente cheguei a casa e soube. Perdoem-me por não estar aqui. Perdoem-me. João guiou todos para a sala de estar, onde a Emília lentamente recuperou a compostura. A Rosa sentou-se ao seu lado no sofá, curiosa e aberta como sempre, enquanto Alírio escolheu uma poltrona próxima, ao lado da Maria, os seus olhos atentos. Vocês têm sido tão bem cuidadas, comentou a Emília, olhando em redor da luxuosa sala. Muito melhor do que eu poderia. Ela parou, mordendo o lábio. João reparou como as suas mãos se torciam no seu colo, um gesto nervoso que lembrava os dias mais sombrios da Maria. Emília, começou ele gentilmente, por que não nos fala da sua situação? Ela respirou fundo, claramente a reunir coragem. Gastei todas as minhas poupanças à vossa procura. Vendi o meu apartamento, o meu carro. Quando voltei de Moçambique, descobri que o hospital onde trabalhava tinha fechado. Tenho entrevistas marcadas, mas... Onde está a ficar? Perguntou a Maria suavemente. Numa pensão. Por agora, respondeu a Emília, corando. Mas assim que arranjar um emprego... Vais viver numa pensão? Perguntou a Rosa, inocentemente, fazendo a Emília empalidecer. Não, querida. Eu arranjarei um lugar decente antes... Pode ficar aqui, interrompeu a Maria, surpreendendo todos, incluindo o João. Enquanto se recompõe. A Emília abanou a cabeça veementemente. Não posso aceitar isso. Já fizeram tanto. São as meninas também. João encontrou-se a dizer as palavras antes de conseguir pensar. Talvez isto não tenha de ser ou uma coisa ou outra. Alírio, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Podemos ter 2 famílias? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. A Emília olhou das suas sobrinhas para os Pereira, lágrimas frescas nos seus olhos. Eu quero tanto cuidar delas, confessou ela. É o meu dever para com o meu irmão, para com a sua memória. Mas olhem para vocês. Esta casa maravilhosa, estabilidade, tanto amor. Como posso negar-lhes isso? E se, começou a Maria lentamente, uma ideia a formar-se, e se todos nós trabalharmos juntos? Emília, você é médica. O João tem ligações em todos os grandes hospitais da cidade. Podemos ajudá-la a instalar-se aqui, perto do solar. E, entretanto, continuou o João, apanhando o raciocínio da Maria, as meninas ficam aqui, onde já estão confortáveis. Pode vir sempre que quiser, passar tempo com elas. Uma família mista, terminou a Maria suavemente. A Rosa bateu palmas, entusiasmada com a ideia. Como naquele filme da princesa, em que ela tem 2 castelos. Até Alírio parecia mais relaxada, embora ainda observasse tudo com olhos atentos. A tia Emília pode vir às nossas festas do chá? A Emília cobriu o rosto com as mãos, claramente assoberbada. Quando as baixou, a gratidão e a humildade brilhavam na sua expressão. Fariam isso? Perguntou ela, a voz a quebrar. Depois de eu ter aparecido a ameaçar levá-las embora? Você é a família delas, respondeu a Maria simplesmente. O que significa que agora também é a nossa família. João observou enquanto a Rosa pegava na mão da Emília, puxando-a para ver os seus brinquedos, a falar sobre tudo o que podiam fazer juntas. Alírio permaneceu mais reservada, mas exibia um pequeno sorriso enquanto observava a cena.
Naquela noite, depois de a Emília ter saído com a promessa de regressar no dia seguinte e as meninas finalmente adormecerem, João encontrou a Maria no conservatório. "Tens a certeza disto?" perguntou ele suavemente. "Partilhar as nossas meninas?" A Maria olhou para as estrelas através do teto de vidro. "Não estamos a partilhar, João. Estamos a multiplicar. A multiplicar amor, possibilidades, família." Ele abraçou-a por trás, ambos a observar a névoa começar a cair novamente. "Sabes o que é engraçado?" continuou ela após um momento. "Há 2 semanas mal conseguia sair da cama. Agora estou a fazer planos para expandir a nossa família. As meninas ensinaram-me que o coração tem uma capacidade infinita de amar. Por que não aplicar essa lição aqui também?" João beijou o topo da sua cabeça, espantado com a força desta mulher, que quase perdera para a depressão. Lá fora, a névoa continuava a sua dança silenciosa, cobrindo o mundo com novas possibilidades. A ideia surgiu a João durante uma noite sem dormir, enquanto observava a névoa cair pela janela do seu escritório. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa emocional. A descoberta da Emília, as negociações delicadas, o medo constante de perder as meninas. Mas talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de transformar tudo isso em algo positivo para todos. "Maria", chamou ele suavemente, encontrando-a na biblioteca, onde ela organizava os livros infantis que as meninas tinham passado a adorar. "Também não conseguiste dormir?" perguntou ela, um pequeno sorriso nos lábios. "Tive uma ideia", disse ele, sentando-se ao seu lado no sofá, "sobre a Emília e as meninas." A Maria pôs de lado o livro que segurava, dando-lhe toda a sua atenção. João reparou como ela parecia muito mais forte agora, mais presente, um contraste gritante com a mulher que mal saía do seu quarto semanas antes. "A Emília é uma excelente médica", começou ele. "Desperdiçar esse talento seria uma tragédia. E se eu investir na abertura de uma clínica pediátrica? Algo que ela pudesse dirigir, onde pudesse usar as suas competências para ajudar crianças aqui, como fazia em Moçambique." Os olhos da Maria arregalaram-se. "João, seria um investimento legítimo", continuou ele rapidamente. "A Emília teria independência financeira, as meninas teriam estabilidade e nós poderíamos permanecer nas suas vidas." A Sara terminou suavemente. "Exatamente. E mais do que isso, poderíamos ser seus guardiões oficiais, se a Emily alguma vez precisar de apoio, uma presença constante, uma segunda família." A Maria levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Por um momento, João preocupou-se por ter dito algo errado, mas depois viu que ela sorria por entre as lágrimas. "Sabes o que é engraçado?" disse ela, virando-se para ele. "Eu estava a pensar algo semelhante. Não sobre a clínica, isso é brilhante e tão típico de ti, mas sobre sermos seus padrinhos, ou algo oficial. Construir laços legais e emocionais que ninguém possa quebrar." Na manhã seguinte, convidaram a Emília para tomar o pequeno almoço no solar. Ela chegou cedo, trazendo donuts para as meninas, um pequeno luxo que claramente esticava o seu orçamento limitado. "Emília", começou o João depois de as meninas terem corrido para cima para brincar, "queremos fazer-lhe uma proposta." Ele expôs o seu plano, observando os olhos da Emília arregalarem-se enquanto falava. Quando terminou, ela parecia atônita. "Isso é muito", conseguiu dizer. "Não posso aceitar." "Pode e deve", interveio a Maria gentilmente. "Emília, você é uma médica talentosa, que passou anos a ajudar crianças necessitadas. Por que não continuar esse trabalho aqui, perto das meninas?" "Mas o investimento será um negócio legítimo", assegurou o João. "Terá total autoridade médica sobre a clínica. Os meus advogados estão a tratar de tudo de forma legal e transparente." A Emília mexeu na sua chávena de café, claramente a lutar com emoções conflituosas. "E vocês? Qual é o vosso papel com as meninas?" "Gostaríamos de ser seus padrinhos oficiais", explicou a Maria, a sua voz calma, mas firme.
para que possamos estar sempre nas suas vidas, a fornecer apoio, amor, um segundo lar. Elas já nos veem como família, acrescentou João. E você é família para elas também, Emília. Não temos de dividir o amor delas, podemos multiplicá-lo. Lágrimas escorreram pelas bochechas da Emília. Não fazem ideia do que isto significa. Quando voltei e descobri o acidente, a culpa de não estar aqui, e depois descobrir que elas estavam desaparecidas. Tia Emília? A voz da Lírio veio da porta, chamando a atenção de todos. Ela e a Rosa estavam ali, a observar a cena com olhos preocupados. Por que estás a chorar? Perguntou a Rosa, correndo para abraçar a tia. A Emília riu por entre as lágrimas, envolvendo um braço à volta da sobrinha. São lágrimas de felicidade, querida. Anda cá, Lírio. A menina mais velha aproximou-se mais cautelosamente, os seus olhos azuis tão parecidos com os da tia, a absorver tudo. Estávamos a falar sobre o futuro, explicou a Maria gentilmente. Sobre como podemos ser todos uma grande família. Como? Perguntou a Lírio, sempre pragmática. Bem, começou o João. A tia Emília vai abrir uma clínica aqui perto para ajudar crianças doentes. Vocês vão viver com ela numa casa simpática, perto. A Maria e eu seremos vossos padrinhos, o que significa que estaremos sempre por perto. Podem vir cá sempre que quiserem. Ainda podemos ter festas do chá? Interrompeu a Rosa, ansiosa. Tantas festas do chá quantas quiserem, prometeu a Maria, rindo. E a biblioteca? Perguntou a Lírio em voz baixa. Ainda posso vir ler aqui? Esta será sempre a vossa casa também, assegurou o João. Terão o vosso próprio quarto aqui, os vossos livros, os vossos brinquedos. 2 casas, declarou a Rosa alegremente. Como uma princesa. A Emília puxou as meninas para mais perto, o seu olhar a encontrar o dos Pereira com infinita gratidão. Que tal, minhas pequeninas? Conseguimos fazer isto funcionar? A Lírio observou cada rosto na sala antes de acenar lentamente com a cabeça. Acho que sim, mas... incentivou a Emília. Podemos testar primeiro? Perguntou a menina. Tipo, ficar uns dias com a tia Emília, mas ainda vir aqui também? Só para ter a certeza. João sentiu o coração encher-se com o pragmatismo maduro da criança. Essa é uma excelente ideia, Lírio. Podemos ir ao vosso ritmo. Os dias seguintes foram dedicados ao planeamento. João mobilizou a sua equipa para encontrar o local perfeito para a clínica e uma casa confortável para a Emília e as meninas. A Maria e a Emília passaram horas a conversar, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. As meninas prosperaram com a atenção extra, embora a Lírio ainda observasse tudo com os seus olhos atentos. Numa noite, enquanto todos jantavam juntos no solar, um hábito que rapidamente se tornava frequente, a Rosa fez um comentário que tocou o coração de todos. Sabem o que é fiche? Disse ela entre garfadas de massa. Agora temos 2 mamãs e um papá. É como ter prendas extra no Natal. A Emília engasgou-se com o seu vinho, enquanto a Maria desatou a rir, um som que agora enchia regularmente o solar. João olhou em volta para a sua família alargada. A Emília, finalmente a relaxar o suficiente para aceitar ajuda. A Maria, mais forte e mais viva a cada dia. A Rosa, a espalhar alegria por onde passava. E a Lírio, gradualmente a baixar a guarda e a acreditar nesta nova realidade. Acho que ela tem razão, disse a Lírio, pensativa. É como se o amor só ficasse maior, não mais pequeno. A Maria estendeu a mão para a da Emília por cima da mesa, enquanto o João sorria para as suas meninas. Porque elas seriam sempre as suas meninas também, independentemente dos arranjos legais. O amor, afinal, não reconhece fronteiras ou definições tradicionais. Às vezes, aparece na forma de 2 pequenas órfãs encontradas num banco de jardim. Às vezes, na forma de uma tia dedicada que atravessou o mundo para encontrar as suas sobrinhas. E às vezes, na forma de um casal que percebeu que curar os seus próprios corações significava abri-los a possibilidades inesperadas.
A primavera chegou ao solar da Boa Vista numa explosão de cor e vida. O jardim, negligenciado por tanto tempo, agora florescia sob os cuidados dedicados da Maria e das suas ajudantes especiais, como a Rosa e a Lírio se autodenominavam nas suas visitas quase diárias. As flores que a Maria outrora planeara plantar encontraram finalmente o seu lugar ao sol, tal como as pessoas que viviam ou frequentavam o solar tinham encontrado o seu. Numa tarde de abril particularmente agradável, a propriedade estava mais movimentada do que o habitual. A clínica pediátrica da Emília, agora com 2 meses de funcionamento, tinha fechado mais cedo para uma celebração especial. O aroma de bolachas acabadas de fazer enchia a cozinha, onde a Rosa supervisionava a produção com a seriedade de um chefe profissional. Mais chocolate, exigia ela, enquanto a Maria e a Emília riam das suas ordens culinárias. No conservatório, agora transformado numa espécie de sala de leitura informal, a Lírio estava absorta num novo livro, olhando ocasionalmente para o João, que parecia estranhamente ansioso enquanto arranjava e rearranjava as almofadas do sofá. — Estás bem? Perguntou ela finalmente, marcando cuidadosamente a sua página. O João sorriu, ainda espantado com a perspicácia da menina. — Só um pouco nervoso, pequenina. Temos notícias importantes para partilhar hoje. A Lírio estudou o seu rosto por um momento. — São boas notícias? — As melhores, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. A tarde passou preguiçosamente, o sol a projetar padrões dourados através dos vitrais. A Emília chegou, trazendo histórias dos seus jovens pacientes. A clínica tornara-se um sucesso local, especialmente entre as famílias que não podiam pagar cuidados privados. Finalmente, quando todos estavam reunidos no conservatório, bolachas distribuídas, chá servido, uma tradição que nunca abandonaram, o João e a Maria trocaram um olhar significativo. — Temos algo para vos contar, começou a Maria, a sua voz a tremer de emoção. — Vais ter um bebê? Perguntou a Rosa imediatamente, fazendo todos susterem a respiração. A Maria sorriu gentilmente. — Não exatamente, querida. Mas... Olhou para o João em busca de apoio. — Estamos no processo de adotar, terminou ele, segurando a mão da sua esposa. Há um menino, o Salvador, de 3 anos. Ele está no sistema desde que nasceu. — E vocês vão ser pais? Interrompeu a Lírio, os seus olhos azuis a arregalarem-se. — Se tudo correr bem, respondeu a Maria suavemente. E queríamos que fossem os primeiros a saber. Porque... Bem, porque foi graças a vocês que percebemos que os nossos corações ainda têm tanto amor para dar. A Emília puxou as sobrinhas para perto, as meninas a parecerem processar a informação. Isso significa que vamos ter um primo? Perguntou finalmente a Rosa. Se quiserem, disse o João, a sua voz cheia de emoção. Ele vai precisar de 2 primas especiais para o ajudarem a adaptar-se. Eu posso ensiná-lo a ler, ofereceu-se a Lírio de imediato, o seu rosto a iluminar-se com a possibilidade. E eu posso ensiná-lo a fazer bolachas, acrescentou a Rosa, fazendo todos rirem. A Maria observava a cena com os olhos marejados de lágrimas. A sua família, tão diferente do que outrora imaginara, mas tão perfeita na sua unicidade. A Emília, que outrora fora uma intrusa, era agora uma constante querida. As meninas desabrochavam sob o amor das suas 2 famílias, as suas personalidades distintas a complementarem-se lindamente. Sabem, disse a Emília suavemente, às vezes penso naquela véspera de Ano Novo, como um momento de desespero, o meu à procura das meninas, o vosso a lutar com a vossa própria dor. As meninas, sozinhas naquele banco, acabou por nos trazer exatamente onde precisávamos de estar. O João acenou com a cabeça, recordando a sensação de vazio que o levara a conduzir sem rumo naquela noite. O silêncio desta casa era ensurdecedor, refletiu ele. Agora, como que por magia, a Rosa deixou cair a sua chávena de chá, fazendo todos saltarem.
Em vez do pânico que tal acidente poderia ter causado meses antes, houve apenas risos e uma rápida corrida para limpar a confusão. Ups, disse ela, corando. Desculpem. Está tudo bem, querida, assegurou a Maria, já a pegar em guardanapos. Acontece. A Lírio, sempre prestável, já estava de pé, enquanto a Emília brincava que a Rosa herdara a sua própria falta de jeito. Vês? Sussurrou o João a Maria, observando a cena. Vida. Ruído. Amor. Mais tarde, quando o sol começou a pôr-se e a Emília se preparava para levar as meninas para casa, a sua casa, a apenas 10 minutos de distância, houve o ritual habitual de abraços e promessas para o dia seguinte. Podemos conhecer o Salvador assim que ele chegar? Perguntou a Lírio, a sua preocupação com o novo membro da família já evidente. Serão as primeiras, prometeu a Maria, abraçando-a com força. A Rosa, meio adormecida após um dia de excitação, murmurou algo sobre ensinar o Salvador a fazer neve de chocolate, fazendo todos sorrirem novamente. Depois de a Emília e as meninas partirem, João encontrou a Maria no antigo quarto do bebê, agora a ser transformado para receber o Salvador. As nuvens e estrelas que outrora pintaram permaneciam, mas novas cores estavam a ser adicionadas, novos sonhos sobrepostos aos antigos. Estás pronta para isto? Perguntou ele suavemente, abraçando-a por trás. A Maria tocou instintivamente na sua barriga, um gesto que agora trazia mais nostalgia do que dor. Sabes o que é engraçado? Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde devia estar. Pela janela, podiam ver a Emília a ajudar as meninas a entrar no carro, todos ainda a acenar animadamente. O jardim, outrora abandonado, explodia agora com as flores da primavera. O solar, outrora um mausoléu de sonhos perdidos, pulsava agora com vida nova e possibilidade. Se alguém me tivesse dito na véspera de Ano Novo que em 4 meses as nossas vidas seriam assim, começou o João. Não terias acreditado, terminou a Maria, virando-se para o encarar. Mas acho que é assim que a vida funciona, não é? Os maiores presentes vêm nos momentos mais inesperados, embrulhados nos pacotes mais improváveis. O João pensou em 2 pequenas figuras encolhidas num banco de jardim, numa médica determinada a atravessar o mundo para encontrar as suas sobrinhas, num menino de 3 anos à espera de uma família. Pensou na sua esposa, a emergir das sombras para a luz, mais forte e mais compassiva do que nunca. Sabes o que a Lírio me disse no outro dia? Disse a Maria enquanto arranjavam o quarto para mais um fim de semana de pintura. Ela disse que, às vezes, precisamos de nos perder completamente para encontrar o nosso caminho para casa. Palavras sábias para alguém tão jovem, respondeu o João, maravilhado. Elas salvaram-nos, João, sussurrou a Maria. Todas elas. A Emília, as meninas. Elas mostraram-nos que a família não é algo que se perde ou se substitui. É algo que cresce, se adapta, se reconstrói. Lá fora, as últimas cores do pôr do sol pintavam o céu em tons de rosa e dourado. O solar da Boa Vista, outrora um símbolo de perda e silêncio, era agora um farol de esperança e renovação. Os seus corredores ecoavam com risos e histórias, planos e promessas, novos sonhos assentes sobre velhos alicerces. O inverno tinha finalmente terminado, em todos os sentidos da palavra. E com a primavera veio o renascimento, não apenas das flores no jardim, mas dos corações que habitavam aquele espaço. Porque, às vezes, é preciso passar pela noite mais escura para apreciar verdadeiramente o amanhecer.